Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre geometria. O nosso assunto em geometria é arco de circunferência e ângulo central. Aqui vocês vão observar que nós temos duas circunferências que elas possuem características distintas que nós vamos trabalhar agora. Observe bem. Aqui, quando eu quero que você determine a origem dessa circunferência. A origem, no caso, é a letra O, que representa o ponto do centro, né? E em seguida nós temos as extremidades. O que seriam as extremidades? Seriam os pontos que correspondem a essa circunferência. Nesse caso, é o ponto A e o ponto B. A e B. Certo? São os pontos que correspondem às duas extremidades dessa circunferência. Daqui para cá é AB e daqui para cá também é AB, né? Temos agora o arco menor. O que é um arco? O arco corresponde a essa parte da circunferência que nós estamos determinando. Por exemplo, quando eu determino daqui para cá eu tenho um arco, por exemplo, em preto, e daqui para cá, dando uma volta, eu tenho um outro arco. Então, se ela está dividida em duas partes, eu tenho logo dois arcos. Então, eu tenho o arco menor e tenho o arco maior. O arco menor, nesse caso aqui, ele é representado por A, B. Tá certo? O arco menor. Eu poderia dizer que o arco maior, ele também é AB, ó, ele é AB daqui para cá, o menor, e eu dando a volta por este lado, eu também tenho AB. Mas como eu quero diferenciá-lo, eu vou incluir o ponto C, aí eu vou determinar A, C, B, com um acentozinho em formato de curva, pegando as três letras. Assim como foi no arco menor, né? Esse símbolo aqui significa que é o arco. Então eu tenho o arco menor AB e o arco maior ACB, porque eu acrescentei o C no meio para poder diferenciar o maior do menor. Temos a questão do ângulo central. O que seria o ângulo central? É quando eu tenho o ponto A que vem para o ponto do centro e depois para o ponto da outra extremidade. Então eu tenho o ângulo central AOB, né? AOB. Nesse caso, pegando a letra do meio, ela com acento circunflexo para demonstrar que ela é a origem. Em seguida, nós temos a medida do ângulo menor. A medida do ângulo menor ela já está aqui bem esclarecida. Está bem aqui, ó, 49 graus, não precisa nem calcular, né? Em contrapartida, eu tenho a medida do ângulo maior, que corresponde a essa parte aqui, e eu não tenho esse valor. Então, o que é que eu vou fazer? Nós compreendemos que uma circunferência completa, ela tem 360 graus, né? Se ela tem 360 graus e a parte menor dela é 49 graus, logo, quando eu realizar a subtração, eu vou descobrir o valor do ângulo maior, do arco maior. Então, por exemplo, de 0 eu não posso tirar 9. Então, eu vou repetir o 0, peço ao dezena, ficou 10. E o 6 que emprestou ficou apenas 5. De 5 eu posso tirar 4 normalmente. Então, eu tenho 10 menos 9 fica 1, e 5 menos 4 fica 1, e baixo 3 porque eu não tenho número para subtrair dele. Logo, a medida do ângulo maior é igual a 311 graus. Só isso, só basta fazer uma subtração. Aqui do outro lado, nós temos um ângulo que é um pouco diferente, né? Observe que ele está dividido exatamente ao meio. Então, dessa maneira, eu posso determinar primeiro a origem, né? Que é o O, que é o centro. Muito bem. Em seguida, nós vamos vir para as extremidades. Quais são as extremidades? É o ponto M aqui em cima e o ponto N aqui embaixo. Então, M e N são as extremidades dessa circunferência, né? Em seguida, nós temos o arco menor e o arco maior. Só que, diferente desse anterior, eu não tenho como determinar quem é o maior e quem é o maior e quem é o menor desses arcos. Então, o que é que eu vou fazer? Se a circunferência está dividida exatamente ao meio, e não dá para identificar o arco maior e o menor, então logo eu tenho semicircunferências. Semicircunferência. E aqui embaixo no arco maior também tem outra semicircunferência. Por que elas são semicircunferências? Porque elas têm o mesmo tamanho. Elas são exatamente do mesmo tamanho porque a circunferência foi dividida ao meio. Então, no arco menor eu tenho semicircunferência MN do lado esquerdo e eu tenho semicircunferência MN do lado direito, tá certo? Ângulo central. O que é que eu vou fazer com essa questão do ângulo central? Então é M,
que vem para o O, e depois vem para M. Então, M, O, M, porque o A ela tem que vir para o O e depois para o outro ponto, né? Temos agora a medida do ângulo menor e a medida do ângulo maior. Então, veja bem, nenhum dos dois tem valor, porque na realidade não precisa. Então, como eu vou determinar? Eu sei que a circunferência toda, ela mede 360 graus. Se ela está dividida em duas partes, então eu vou dividir por 2. Então, quando eu dividir, toda vez sempre vai dar esse mesmo valor. Então, 3 dividido para 2 vai dar 1. 1 vezes 2 é 2, para 3 falta 1, baixo 6. Fez 16 dividido para 2 vai dar 8. 8 vezes 2 vai dar 16, para 16, 0, baixo outro 0. 2 zeros no resto, vem um 0 para a resposta. Então, logo, a medida do ângulo menor é 180 graus. E a do ângulo maior também é 180 graus, porque as medidas são exatamente iguais. Tá certo? Muito bem, alunos. Dando continuidade ao nosso vídeo, vamos passar agora para a nossa atividade. A nossa atividade ela tem duas questões, né? Uma, onde nós temos uma circunferência que temos um arco menor e um maior, e uma outra circunferência onde nós temos dois arcos iguais, né? Então aqui vocês vão determinar primeiramente a origem, né? Que é aquela ali do centro. Vão determinar as extremidades, que são aquelas duas letras que representam os pontos mais próximos e os mais distantes. Você vai representar o arco menor dessa circunferência, né? Com o acentozinho na forma de arco. Vocês vão representar o arco maior, que deveria ser, poderia representar com as mesmas duas letras, mas como tem uma terceira letra, eu quero que você represente com a terceira letra e com o arco, né? Nós temos também a questão do ângulo central, que é aquele ângulo que pega a origem, né? Lembrando que a origem tem acento circunflexo. Você tem a medida do ângulo menor, né? Que já está presente na circunferência, e a medida do ângulo maior, e você vai fazer aquela operação. Você vai subtrair de 360, que é o valor máximo, menos o valor que já existe na circunferência. Aí é só fazer a questão de pedir emprestado. No caso, repete o 0 para 0 fica 10 e o 6 fica apenas 5. Se não der de 5, não der para tirar 9, então você perdeu a dezena, ficou 15 e aqui ficou apenas 2. Então é só subtrair normalmente. Na questão aqui dos arcos iguais, nós temos aqui, você vai determinar a origem, você vai determinar as extremidades, ó, a origem e extremidades, vai determinar o arco maior e o arco menor. Se eles forem iguais, você sabe qual palavra você tem que usar, se eles forem exatamente iguais, né? E as letras que vocês vão ter que usar com o sinal do arco. Nós temos a questão do ângulo central, né? Que no caso são pegando as três letras, né? Com a letra da origem com acento circunflexo. E nós temos a medida do ângulo menor e a medida do ângulo maior. Como elas são, se elas forem iguais, você só vai repetir aquele cálculo que eu fiz, né? 360 dividido para 2 e colocar cada um dos valores aqui na frente, né? Do arco maior e do arco menor, tá certo?